queridos, tudo bem com vocês? Nessa nossa aulinha nós vamos falar sobre módulo, direção e sentido. Sim, que delícia, uma aula de física para você. O legal da física, na minha opinião, e eu espero que isso possa se tornar legal para você também, é que ela está aí, presente o tempo todo no nosso dia a dia. A questão é que muitas vezes a gente não percebe que aquilo é física. Por quê? Porque ninguém nos contou, porque a gente não viu de repente um vídeo que traz essa referência. Se a gente não sabe, né, a gente fica o quê? Achando, ai, que física é muito difícil, é tudo muito complicado. Não, mas vamos lá. Eu acho que para a gente estudar a física, para a gente entender algumas coisas, além de ficar lá fazendo um monte de conta, que muitas vezes a gente é cobrado, e nada contra, eu adoro que tanto que além de estudar física, eu também estudei matemática, porque eu entendo que as duas andam juntas. Mas principalmente, o mais legal, na minha opinião, em física, é poder entender os conceitos. Porque eu acho que assim que a gente entende os conceitos, fica mais claro, fica menos difícil. Então, por hoje, o que a gente vai fazer nesse momento aqui, nessa nossa aula? A gente vai conversar sobre alguns termos. Quais são eles, então? Módulo, direção e sentido. O módulo de direção e sentido, talvez direção, você já tenha ouvido aí, sentido também, tá? Módulo talvez seja uma palavra que apareceu mais na matemática para você do que na física. Mas, sei lá, você está na rua fazendo uma caminhada, ou indo para o trabalho, ou indo para a escola, enfim, fazendo o seu movimento diário aí. E aí alguém te para, não conhece a cidade, e fala assim, oi, onde é que fica tal lugar? O que você vai fazer? Você vai dar uma orientação para essa pessoa. Você fala, olha, segue reto aqui, por exemplo, depois você vira à esquerda, depois à direita, enfim. Você vai orientar essa pessoa para se mover. E a gente, no dia a dia de hoje, a gente tem aplicativos, né, que nos ajudam nesse movimento de orientação. Eu fico imaginando antes, quando os aplicativos que nos guiam, vamos dizer assim, não existiam, as pessoas abrindo mapa, assim, ó, nas viagens, ou nos passeios, ou numa cidade que ela não conhecia, porque ela foi trabalhar, e tentando achar como é que chega no lugar. Então, antes também as pessoas perguntavam muito mais, e elas eram muito mais orientadas por outras pessoas do que por aplicativos. Mas o aplicativo é legal. Às vezes eu me perco um pouco, eu não sei vocês, eu vou olhar e a setinha aponta para um lado, aí eu fico girando assim, para tentar descobrir se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita. E aí essa esquerda, direita faz toda a diferença, porque a gente está falando dessas questões. Esquerda, direita vai entrar na ideia do sentido, tá? Mas aí vamos lá falar um pouquinho mais dentro dos nossos conceitos de física. Para usar o módulo direção e sentido, a gente vai usar eles, né, esses três termos dentro da ideia de grandezas físicas. E aí você fala, poxa, já tem 3 palavras, você está trazendo mais uma, professora. Por que dificultar a minha vida? Vamos lá, não é dificultar, ela está aí todo dia, a física está presente todo dia na sua vida. O que são grandezas físicas? Então elas são o quê? Grandezas que podem ser medidas. O que você pode medir no seu dia a dia? Fala para mim, vamos lá, vamos pensar juntos. Aqui eu tenho até um desenho, ó, um relógio. Você não mede tempo? Quando você combina alguma coisa com alguém ou seu horário de trabalho, tudo tem um horário, não é isso? Definido. Então eu falo, meu horário de almoço é daqui 30 minutos. Tá vendo que eu defini um tempo específico? 30 minutos. E falar 30 minutos é suficiente, o seu cérebro já sabe o que significa isso. Eu não preciso dar mais informações. Quando eu falo que uma pessoa vai lá na farmácia e subiu na balança e mediu a sua massa, tá? É o termo correto, a gente fala peso. Todo mundo vai entender, mas quando a gente sobe na balança, a gente está medindo, na verdade, a nossa massa do corpo. Então, quando eu subo na balança, eu vejo uma determinada massa. Quando eu falo que a minha massa é de 60, 70, 80, 30 quilos, dependendo do quê? Da sua idade, da sua altura, do quanto você come, enfim. A massa de cada pessoa é diferente, assim como cada pessoa é diferente. Isso é importante ter em mente. Pessoas com mesma massa podem ser, e são normalmente, completamente diferentes. Cada um é diferente, né? E isso é a beleza do ser humano, não é isso? A gente ser diferente e a gente poder se aceitar com as diferenças. Então, a massa, principalmente, não depende de mais nada. Eu falei que é 60 quilos, acabou. Na sua cabeça você tem uma imagem do que talvez seja uma pessoa com uma massa de 60 quilos, mas tudo bem, define. Ou então, quando eu falo, coloco esses 2 pezinhos, 10 gramas e 5 gramas. Fica claro. Mas é 10 gramas do quê, professora? Pode ser de pena? Pode. Pode ser de chumbo? Pode. Mas 10 gramas de pena é mais pesado, né? Pesa mais do que 10 gramas de chumbo? A resposta, não. É o mesmo peso. O que muda é o volume que elas ocupam. Aí já é outra questão, tá legal?
Mas falar de massa, só fala o valor é suficiente. E esse valor que eu estou trazendo para vocês, basicamente, eles são o quê? Chamados de módulo. Então, módulo, vamos dizer uma maneira mais simples, é o quê? É um número, tá bom? E por fim aqui, olha que legal, isso aqui é uma trena. Na verdade, todos esses desenhos são maravilhosos. Essa lousa é maravilhosa e foi feita por uma pessoa que é uma letrista, que é uma pessoa especialista que faz isso, tá? Então, eu, professora, não sou essa especialista aqui no caso, sou especialista em física. E já tô feliz assim, porque é bem legal estudar física, vai? Então, uma trena, uma fita métrica, uma régua, todos eles têm mais ou menos um mesmo objetivo, que é medir o quê? Comprimento. Então, é lógico que se você vai medir uma distância, um comprimento de uma casa a outra, ou de uma cidade a outra, você medir com uma régua é um pouco complicado, né? Mas quando eu falo que da minha casa até a casa do meu vizinho tem 30 metros, isso já tá claro, 30 metros a distância. Aí o que você pode se perguntar, uma vez que você vai começar um movimento de ir para a casa do seu vizinho, é se você vai para a esquerda, para a direita, mas aí a gente sai de uma grandeza que é chamada de grandeza escalar para um outro tipo de grandeza, que é a grandeza vetorial. A grandeza vetorial, não basta só eu ter essa informação numérica, vamos dizer assim, que é um módulo. Eu preciso de mais informações. Quais são elas? Direção e sentido. O que é a direção? A direção, por exemplo, horizontal. Direção vertical. E o sentido? Esquerda, direita, para cima, para baixo, tá? Então, eu preciso de mais informações. Por exemplo, então, se eu tenho o meu vizinho e eu quero ir na casa dele, eu vou me movimentar. Eu vou ter uma velocidade. E aí eu preciso entender qual é a direção, no caso horizontal, porque eu estou andando na horizontal para o meu vizinho, não estou subindo para o andar de cima de uma casa, por exemplo, né? Mas eu também preciso saber se eu vou para a esquerda ou para a direita. Eu preciso de mais informações quando eu falo, tá, de uma grandeza vetorial. E as grandezas vetoriais, elas são representadas, por exemplo, a aceleração, a velocidade, elas têm sempre essa setinha aqui em cima, tá? Isso representa que essa letra, que é a letra de aceleração, ela é uma grandeza vetorial. A massa, por exemplo, que é representada pela letra M, muitas vezes minúscula, ela não tem setinha. Pode começar a botar reparo nisso. É bem comum, tá? Então, por exemplo, a velocidade. Então, por que é importante na velocidade, ou quando eu vou empurrar algum objeto, alguma coisa, eu saber, além do valor, a direção e sentido? Ó, vamos lá, vamos pensar junto comigo, vamos juntos. Nesse exato momento, teoricamente, estou em repouso em relação a você, que eu espero que você esteja aí sentado assistindo a minha aula. Então, eu e você estamos em repouso em relação ao outro. Se eu começar a me movimentar, e eu definir que daqui, desse ponto que eu tô, para aquele sentido, tá bom? Para aquele sentido, ó. Daqui para lá é positivo, se eu vou para cá, eu estou andando com uma velocidade positiva. Lembrando que esse é o sentido positivo. Agora, se eu volto, vou até usar esse termo, o que é eu voltar? Eu voltar é no sentido oposto, tá? Quando eu volto, eu vou levar em consideração que a minha velocidade, então, agora ela tem um sinal negativo. Por isso que é muito importante eu ter o referencial. Saber a questão do módulo, que é o valor, a direção e o sentido, porque em alguns problemas de física, às vezes a gente acaba errando por bobeira, a gente não troca o sinalzinho de mais por menos, porque a gente esqueceu de considerar o tal do sentido, que eu estou indo no sentido oposto ao que foi definido. Quem define o sentido? Muitas vezes o exercício, outras vezes a gente tem esse direito de definir no nosso problema qual o sentido que a gente quer. E tudo bem, tomando sempre os cuidados, no caso, com esses sinaizinhos que podem aparecer por aí. Então, assim, entendam que não é uma grande dificuldade. A gente precisa ler e interpretar com calma o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Então, saber o que isso significa é extremamente importante e vai deixar muito mais fácil quando você precisar resolver um problema ou quando você quiser saber se vira para a esquerda ou para a direita. Aí eu falo para você, vai para a esquerda. Peraí, mas a minha ou a sua se a gente está de frente? Então, definir esses parâmetros é super importante, tá? Super legal mesmo. Então, só para a gente resumir, módulo, direção e sentido são as palavras aí que a gente falou bastante. O que é uma grandeza escalar? Então, aqui estão alguns exemplos, ó, massa, um comprimento, o tempo. O que são grandezas vetoriais? Velocidade, aceleração. Aqui o cara empurrando tem uma força.
Esses termos vão aparecer o tempo todo para vocês e é legal ter em mente o que a gente precisa para poder não se confundir na hora que for, por exemplo, resolver algum problema. Certo? Uma pausinha para a foto da nossa lousa e beijos. Até a próxima aula!